assim, quais são os desafios que você enfrenta no pregão eletrônico? Vamos falar do pregão eletrônico primeiro. Porque Pregão existe eletrônico. o pregão existe dois, né? Que a gente Sim. mais assim participa porque é o que os órgãos públicos É, utilizam, né, e para hoje, poder e hoje em dia, licitaar. aqui no nosso estado, apesar de ainda ter alguns presenciais, mas eu lhe confesso que desde que eu abri a empresa em si, ainda não participei. Todos têm sido eletrônicos mesmo. Eletrônicos, Não, né? não, não, a parte presencial é mais a concorrência, a tomada. Quanto ao pregão eletrônico, os desafios algumas situações que eu já até passei para você no particular. Por exemplo, aqui nos municípios daqui do meu estado, a gente costuma encontrar umas cláusulas que fogem completamente ao rol taxativo da lei. Então, assim, quando a gente entra com pedido de esclarecimento ou então até uma impugnação, o pregoeiro não responde em tempo hábil, ele deixa para responder às vezes no dia do certame. E às vezes são situações que causam uma dificuldade na elaboração da proposta por parte do empresário. Então, assim, isso para mim é um grande desafio, porque é rotina. Hoje mesmo a gente está com uma situação dessa, o termo de referência ele não está claro e provavelmente ele não vai responder, o pregoeiro não vai responder em tempo hábil, ou para corrigir, ou para suspender o certame, ou para sanar. Então, assim, é um desafio muito grande. E não são em todos os municípios, mas em alguns a gente lida com esse probleminha também. Outro desafio, às vezes, é que o pregão eletrônico, ele abre e não há uma celeridade, ele se propaga por muitos dias, fazendo até aniversário de mês. Então, assim, desnecessariamente, eu digo que o pregoeiro tenta cansar a gente, eu acho que para tem que desistir. acompanhar, né? Eu adorei isso, né? Tem que acompanhar. Mas a gente não desiste. Eu e a minha equipe, a gente fica lá porque nosso objetivo é dar a vitória para o nosso cliente, né? Ainda mais quando a gente ganha em lances, por exemplo, aí que a gente faz mais questão assim de ficar acompanhando de perto. Então, assim, são dois grandes desafios. São essas cláusulas que fogem muito ao rol taxativo da lei e, às vezes, a forma que alguns pregoeiros vêm operacionar o sistema do pregão eletrônico, que faz perdurar dias, porque isso demanda muito tempo, né? Principalmente da gente, que poderia estar participando de outros certames e fica preso naquele. E, assim, participar de 2, 3 licitações ao mesmo tempo? É um desafio para você também ou não? É um desafio, mas assim, como eu não sou sozinha na empresa, eu tenho os assessores, e então eles têm muita experiência e então a gente se divide, entendeu? Então dá tranquilo para a gente operar e dar essa qualidade para o nosso cliente. Aqui, né, eu também dou consultoria para as empresas e assim, eu vejo que às vezes, assim, é muito raro, sabe? Acontecer de 1, 2 licitações, tudo ao mesmo tempo. Mas quando acontece, às vezes eu tenho que ficar em 3 telas, em 4 telas, mas assim, mesmo assim eu dou conta. Só que aí, o que acontece? Eu prefiro, quando isso acontece, dividir com eles. Porque eu fico... Porque na hora do lance é tudo muito rápido. E é aquilo que eu conversei já uma vez com você. Não sei nem se eu vou pular alguma pergunta, mas eu não sou a favor do robô, né? Do software que faz lances automáticos. Então, como a gente faz esse trabalho mesmo de técnica para os nossos clientes, então eu preferi dividir assim com eles. Por exemplo, dia 15, hoje eu estava vendo como a gente recebe os editais, né, no nosso e-mail da empresa, dos clientes. Eu estava vendo que para um cliente nosso específico vão ter 3 licitações. Se ele desejar participar das 3, então vão ser 3 licitações no dia 15. Então vai ser punk o dia. Nossa, que maravilha, né? É bom porque a gente aprende também, né? Sim, e eu espero que a gente ganhe todos. Se Deus quiser. Assim, eu vejo que um dos desafios que eu enfrento no dia a dia é quando o pregoeiro, ele solicita um documento complementar, né? Tipo assim, um contrato, e aí o meu cliente não tem esse documento. Também. Né? Naquela hora, porque o pregoeiro ele não espera, né? Às vezes ele dá só 2 horas, às vezes ele dá 3, 4 horas, não sei. Mas assim, como o nosso objetivo é
a parte mais difícil é ganhar a licitação, o restante a gente tem que dar conta e driblar aí, né, a situação. Então, nesses casos, às vezes eu peço uma prorrogação, né, do prazo, ou até então de alguns dias, né? Tipo, esses dias eu ganhei uma licitação de transportes e aí a gente encaminhou vários atestados, né? Porque tinha que comprovar pelo menos 50% do quantitativo lá do edital. E aí ganhamos a licitação. No final, o pregoeiro pegou e solicitou o contrato de alguns contratos e notas fiscais. Só que assim, alguns atestados, eles não tinham contrato, né? Eles prestavam serviço, mas emitia nota, só que não tinha contrato. Aí, no caso, ele teve que correr atrás do contrato, né? Então, assim, são desafios, são situações que a lei não fala disso, né? Então, Sim. A gente tem que sempre passando aí para as pessoas, para quem está assistindo aqui, e falar a realidade da licitação, porque não é mil maravilhas, não concorda, doutora Marcela? Concordo. E outro documento assim que eles pedem muito aqui nas licitações que a gente participa é a planilha de formação de preços para comprovar a execuibilidade, né? Por exemplo, a gente entra com uma proposta inicial, mas na hora dos lances a gente vence, por exemplo, com 40%, 50% de desconto. Eles querem saber se é execuível aquele preço. Só que quando eles pedem essa planilha de formação, eles não dão um modelo no edital. A gente tem que ter todo um estudo. Então, assim, o que eu procuro atuar nesse momento? Em parceria muito com o contador das empresas, porque eles sabem elaborar perfeitamente esse documento. Então, como eu já passei por essas situações que solicitaram essa planilha, e, inclusive, a planilha que a gente viu, a pregoeira, ela questionou muito, muito mesmo. Hoje eu já venho me prevenindo e tentando melhorar esse documento. Os contadores elaborando e a gente tentando melhorar, aprofundando os estudos nisso. Inclusive, eu acho que isso é até um ponto para a gente estudar, né, e depois fazer uma postagem, mas assim, sobre essa elaboração de planilha. Realmente, essa parte de planilha de custos, demorei para poder entender, porque assim, é uma coisa muito, mas muito técnica, assim, que mexe muito com contabilidade, né? Mexe. Tem imposto, tem a parte lá do mão de obra, de funcionários, né? Então, assim, eu atuei bastante, né, como consultora de empresa de terceirização, e foi ali que eu aprendi mesmo, sabe? Porque toda semana eu tinha licitação de terceirização, e aí a gente vai, né, vendo a diferença entre uma planilha e outra, e aí verificando aonde que tem que ser alterado ou não, né? E o empresário, e o empresário, ele fica assim com muita dúvida nessa parte, é o que eu tenho notado. Como é que elabora essa planilha? E até, às vezes, o próprio contador. Aí a gente tenta orientar que ele tem que demonstrar que dentro daquela planilha, daquele preço que ele ganhou, tá todos os custos dele. E ele precisa demonstrar por A mais B que tá ali dentro, para evitar questionamentos do pregoeiro e uma possível inabilitação. E existe vários tipos de planilhas, né? Existe a planilha de custos de terceirização, existe a planilha de custos para fornecimento de produtos, né? Que é uma coisa diferente uma da outra, né? Sim, então, tipo, cada segmento. No fornecimento, você tem que comprovar que realmente você vai ter lucro naquilo, né? E dentro daquele valor tem que estar incluso frete, imposto, tudo que estiver agregado àquele produto, né? E o serviço já é um pouquinho diferente, que no caso você tem que colocar imposto de funcionários, descontos, né? Colocar as despesas indiretas, tal. Então são assim muitos desafios nessa parte aí de planilha. Muito bem lembrado, viu, doutora Marcela? Sim. E outra, assim, do meu dia a dia, outro desafio que eu já enfrentei, né, foi quando eu ganhei a licitação para um cliente, porém o órgão público não chamou o meu cliente, mas chamou a outra empresa, que no caso era
licitação de preferência, né? Que tinha preferência para microempresa e para a empresa de grande porte. E aí eu tinha ganhado para microempresa. E aí o próprio órgão público, ele chamou só a empresa de grande porte. Então isso aí foi um desafio enorme, porque a empresa que foi chamada, ela tinha alguma coisa dentro do órgão público, entendeu? Sim. Então assim, aquilo foi um desafio mesmo. Que eu tive que ir dentro do órgão público, questionar, dar vista ao processo e tal. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo, né, na prática, né? Então, Sim. Isso aí foi uma coisa muito nova. Eu acho que até compartilhei ali nos stories com alguns seguidores, né? E aí, depois de um tempo, depois que a gente fez a reclamação, né, montou um processo contra o órgão público a respeito disso, né? Aí eles começaram a chamar a empresa que é meu cliente. Então, assim, às vezes você ganhou uma licitação, pode ter esquecido, né? Você não foi chamado, corra atrás. Se você não correr atrás, se você deixar de lado, com certeza. O órgão público vai te passar a perna. Olha, numa situação como essa sua, a gente pode se valer do direito de petição, que entra para provocar o órgão público, né, para mostrar que a gente está pelo menos tentando de boa fé antes de entrar com alguma ação judicial e tudo. Foi dessa forma mesmo. E eles vão ter que responder. Nesse seu caso, pelo que você está contando, deu resultado, né? Sim, deu resultado. É porque eles ficaram com medo, né? Sim. Porque se não tivesse chamado a empresa, ele falou que ia entrar para o meio judicial. Sim. Porque assim, é uma coisa muito injusta, né? Só porque tem uma pessoa lá dentro, né? Tem uma influência lá dentro. Sim. Isso aí não tem nenhuma legalidade. Aí recai naquela mentalidade que você também já abordou algumas vezes sobre licitação ser sempre carta marcada. É carta marcada se o empresário, o licitante, deixar para lá, né? Não quiser lutar pelo direito dele e tudo, que eu sou super a favor. Eu procuro utilizar todos os meios que a gente pode utilizar quando eu vejo que tem o cabimento. É porque assim, eu acho que a parte mais difícil da licitação é você ganhar um pregão, né? Tipo assim, com certeza. Você ganhar a fase de lance, depois você estar habilitado, né? Passar para a fase de recurso sem nenhum problema. Sim. E aí, lá na assinatura do contrato, depois da assinatura do contrato dá problema, então a gente tem que correr atrás, né? Com certeza.